Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal o Leão do Mar. Vamos para mais um vídeo aqui no canal, galera. Eu vou pedir para vocês se inscreverem, dar o like, compartilhem e vamos hypar o vídeo. É muito importante para que a gente possa crescer cada vez mais. Galera, vamos falar um pouquinho dessa questão do meio-campo do Santos. O Santos que teve uma baixa no meio-campo na última partida, hoje colocou uma nota sobre o meio-campista Vitor Hugo, jogador que pertence ao Flamengo, está emprestado ao Santos, ele que fez sua estreia contra o Atlético Mineiro, foi muito bem por sinal, arrumou ali o meio-campo. Muita gente criticou o futebol do Vitor Hugo, achou que ele estava apagado, mas não, acho que taticamente ele foi muito importante, principalmente na composição do meio campo, na organização e em relação aos espaços ali do meio de campo, né? Ele que foi para o jogo contra o São Paulo, porém sentiu uma lesão na coxa. O Santos hoje deu uma nota dizendo que é um problema no adutor. Não falou qual o tempo de recuperação, igual a questão do Neymar. Ao contrário do Gabriel Montempo, que foi dado um tempo aí, dizendo qual tipo de grau que foi a lesão. O Santos se perdendo um pouquinho nessa parte de comunicação, principalmente na parte médica, porque para alguns atletas dá informação completa, para outros não, e nessa aqui do Vitor Hugo foi a mesma coisa. Mas imaginamos aí que deve ter sido uma lesão parecida com a do Montempo, e ele deve ficar 4, 5 jogos fora. É uma pena mesmo, estávamos com uma expectativa muito grande em relação ao meio-campista Vitor Hugo. Pois bem, como eu disse do Montempo, ele deve voltar só contra o Grêmio. O Santos que joga domingo contra o Red Bull Bragantino, lá em Bragança. Esperamos aí, né, que o Vojvoda mantenha os 4 homens do meio campo, que tem dado certo esses 4 homens do meio campo. Acho que o maior problema do Santos no ano era mais essa questão do meio campo, depois, obviamente, a defesa, que parece que está se ajustando, né, nessas últimas partidas. E aí vamos ver, né? Provavelmente ele deve colocar o Barreal, né? O Barreal que foi a opção contra o São Paulo. O Barreal que fez um jogo ok, tá? Um jogo ok, não foi nada demais. O Barreal disse na sua apresentação, quando ele vem ao Santos, que ele joga em todas as regiões ali do campo esquerdo. Falou de ponta, joga de meia, volante, até lateral esquerdo. E por incrível que pareça, no Santos ele desenvolveu mais na direita, né? Inclusive ele é o artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro. O Kleber Xavier utilizava muito ele na direita do campo, mas pelo jeito o Vojvoda quer utilizá-lo ele em outra posição. E escolheu o Barreal, que para muitos, né, era um jogador que estava escanteado pelo Vojvoda, né? Muitos colocavam isso e não. Ele opta por colocar o Barreal ali, ele faz uma partida ok, não comprometeu, marcou, etc e tal. Mas eu preferiria dar uma chance para o Ian. Eu acho que o torcedor do Santos e até o Vojvoda é importante que dê essa oportunidade por aí. Tomara que ele dê essas oportunidades nos treinos, mesmo porque a gente não vê os treinos, né? E que o Ian consiga desenvolver. Porque o caso Ian é curioso, né? Desde o Fábio Carilli ano passado, passou Caixinha, teve Matheus Bach, César Sampaio, e ele não tem essa oportunidade, o Ian, né? Eu acho, e já teve ocasiões que ele poderia já ter sido utilizado, o Ian, e curiosamente ele não é utilizado. Eu acho que seria a chance do Ian. É um jogador que, inclusive, na renovação, que foi uma confusão tremenda, exigiu ele, até o próprio staff do Ian, que ele tivesse mais oportunidade. Ele tem sido relacionado aos jogos, mas simplesmente ele não entra. Eu acho que é importante e acho que agora é a chance, porque o Ian, se formos analisar, eu não sou um especialista na base, como por exemplo o Mimi, o Wander Gonçalves, que acompanham muito, né, a base, mas são analistas da base, né? Mas o Ian ele tem uma característica mais parecida com o Vitor Hugo, né? Porque o Ian é um destro, ele cai mais pela direita, o Vitor Hugo também cai mais pela direita. A gente viu isso no jogo contra o Atlético, a gente viu muito isso. E o Barreal é mais parte esquerda do campo. Eu queria ver muito o Ian nessa partida contra o Bragantino. Eu acho que seria a chance da carreira do Ian para a gente fazer o tira-teima. E é bom que ele entre desde o início da partida.
Eu acho que, Diogo, mas seria muita pressão pro garoto, o Santos precisa da vitória. Claro, o Santos precisa urgentemente da vitória. Por quê? Se o Santos vence, o Santos fica, pode até sair dessa zona de rebaixamento próxima, esse limbo, né, que o Santos está desde o campeonato, desde o início do campeonato. Então é um jogo importantíssimo. E pega um Bragantino que está 11 jogos sem ganhar. O Bragantino está muito mal, tá? Então seria uma grande chance, não é esse bicho papão todo o Bragantino. E ainda a gente encostaria no Bragantino com uma vitória. É um jogo importante, mas o Santos, com esse meio campo mais reforçado, como você tem o Schmidt que vem se recuperando, o Zé Rafael que fez 2 partidas muito boas, e com o Roleiser, que é um jogador que tem pulmão diferente um pouco do Neymar, que é uma característica de jogo diferente, você tem um meio campo mais encorpado. Eu acho que o Ian entraria mais tranquilo nesse meio campo. Diferentemente se o Santos estivesse jogando com 4-3-3, aí sobrecarregaria o jogador de meio campo. Com 4-3-3 o Santos foi um problema sério por muito tempo. Graças a Deus o Vojvoda parece que mudou. Agora, tem um detalhe, o Vojvoda pode optar por 3 zagueiros, né? Ele pode optar por 3 zagueiros jogando fora de casa, tem tempo de treinamento. O Santos que nessa semana só teve um dia de treinamento, que foi na segunda-feira, e depois treinos todos os dias. Mudou a rotina de treinos no Santos e tem sido muito intenso. Agora, em termos de característica do que o Vojvoda tem colocado em campo e do Vitor Hugo, acho que o Ian seria essa peça que poderia suprir esse desfalque. E lembrando que o Gabriel Bontempo deve voltar contra o Grêmio. Aí sim, um jogador mais preparado. Óbvio, vai faltar ritmo de jogo, vai também ter o tempo, mas eu acho que seria a oportunidade ideal para o garoto menino da Vila, Ian. Tá bom, pessoal? Então, comentem o vídeo aí, dê sua opinião. Pode discordar, vamos concordar e vamos debater. E podem dar outras alternativas também. Pode ser, o pessoal pode pedir o Ilharão. O Ilharão pode ser que realmente faça a sua estreia no domingo. Ele que estreou contra o Flamengo só 7 minutos. Mas eu acho que se, por exemplo, tivesse o Ilharão, acho que o time ficaria muito atrás. Você teria 3 volantes mais marcadores. Eu acho que perderia um pouco de qualidade de saída de bola. O Ian, que é um jogador que pisa mais na área. A gente viu isso no Brasileiro de 24 do Sub-20, né? Que ele fez 13 jogos e 8 gols. Tá bom, galera? Então, é isso aí. Se inscreva aí, viu? Um abraço, pessoal!